Rapaziada, o União Palmengo, brincadeiras à parte aí, quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, se inscreve no canal. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Levantamos todas as estatísticas antes da gente falar de Palmeiras e Flamengo aqui, do clássico Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, só na época do Abel, tá? A gente vai mostrar para vocês quem são os jogadores mais relevantes hoje na transmissão, tá? Do Não Importa o que Digam. A gente vai trazer para vocês. Ontem a gente trouxe uma transmissão para falar do Rony. Hoje a gente vai trazer uma transmissão para falar quem são os destaques, o porquê que o Palmeiras, nos últimos, se eu não me engano, são 12 jogos. Agora esse é o 13º do Abel. Se eu não me engano, ou é 11 ou é 12. Mas o Palmeiras ele tem 7 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, né? Então, nesses 12 jogos, esse é o 13º. Esses são os números, tá? Lembrando que uma fase de hegemonia assim no clássico é muito difícil de acontecer. O Corinthians viveu isso próximo ali também do Mundial, mas os resultados do Palmeiras e do Abel são mais impressionantes e a gente quer detalhar isso. O que eu fiz também hoje foi entender um pouco mais da história do Tony Oliveira, né, que é o pai do Antônio Oliveira, e também um pouco do que pensa o filho Antônio Oliveira, o porquê que ele veio para o Brasil, o porquê que com o Corinthians e o porquê também, né, da semelhança com o Abel. Há uma semelhança absurda, taticamente um pouco diferente. Ele gosta de fazer a saída de 3 por dentro. Às vezes ele vai utilizar a lateral, acredito que vai utilizar o Fagner. Então eu fiz um levantamento bem amplo para a gente conversar sobre Corinthians e Palmeiras e o clássico, que a gente sabe, né, que o clássico ressuscita, o clássico reabilita e o clássico também confirma favoritismo. Palmeiras hoje é extremamente favorito para o clássico, no entanto, é clássico, como era ali contra o São Paulo, então a gente tem que tratar com o cuidado que merece. Paparazzo Rubro Negro subiu um vídeo a respeito da união do Palmeiras e Flamengo aí, né? Nos bastidores contra o calendário envolve CBF, envolve Globo, tá, pessoal? Não é só a CBF, a gente tem que ter isso em mente, e envolve também quem compra o direito de transmitir os jogos. Então, ele explica nesse pequeno vídeo aqui o porquê que é importante essa união dos dois. Lembrando, Palmeiras e Flamengo, eu já tinha subido um vídeo para as redes sociais, serão as equipes de longe mais prejudicadas em 2024. Então precisa que tenha a união dos dois, porque senão o que acontece? Se só o Flamengo reclamar, é choro, e se só o Palmeiras reclamar, é choro também. Você vê o início de temporada que tem feito o Pedro, por exemplo. O Veiga, o início de temporada também, por exemplo. Então, de um lado o Pedro, de outro lado o Veiga, os dois com um potencial absurdo de desfalcar ambas as equipes. Qual o tamanho desse prejuízo? Lembrando que pelo lado do Flamengo tem Matias Vinha, pelo lado do Palmeiras tem Piquerez. Então existem alguns jogadores a virar desfalque. De La Cruz pelo lado do Flamengo, pelo lado do Palmeiras, Gustavo Gomes. Então, assim, os desfalques serão muitos. Vamos ver o que o Paparazzo revelou aqui. Pedir para vocês o like, o compartilhamento aqui do conteúdo, porque ajuda muito no crescimento aqui do canal. A gente vai deixar sem interrupção, porque a gente está pelas redes sociais curtas, então o vídeo é curto. E depois eu coloco a minha opinião, queria saber a opinião de vocês também. Para vocês aqui informações aqui importantes, né? A gente teve aí a Leila Pereira entrando aí em acordo com o Flamengo, cara. Pois é, ela se juntou aí o Landim nos bastidores, tá? E com isso o Flamengo ganhou força contra a CBF. O Palmeiras entrou na briga contra a CBF junto com o Flamengo. Cara, aí a gente vê aqui que a Libra, questão da Libra também, né, que foi criada, tem ganhado força, né, e aí o problema é que nem todos os clubes quiseram fazer parte da Libra, né, e o Flamengo está movimentando novamente os bastidores aí, o que pode ser até para atrair mais gente aí para a Libra, mostrar a força desse grupo aí aliado, né, e chegou aí um acordo, então o Landim chegou a um acordo com a Leila Pereira e também os presidentes de outros clubes aí para conseguirem então uma força maior diante da CBF. A ideia é convencer, tá, a Confederação Brasileira de Futebol a mudar as datas das finais da Copa do Brasil, tá, inicialmente marcada
Que inicialmente a preocupação está sendo as finais de Copa do Brasil, porque movimenta muito o quê? Dinheiro. Num campeonato de um tiro, entre aspas, mais curto, né? Agora é importante também como que o Abel tem se protegido nessa loucura, né? Pede reforço. Porque ele sabe, se não tivermos êxito nessas mudanças, o Abel vai olhar o Palmeiras assim, dependendo do que acontecer também com lesão, você imagina, a gente pode ter um time totalmente desmontado lá no curso da temporada, né? Não dá para prever essas coisas, né? Dá para minimizar. É o que o Abel tem tentado fazer. E que tem sido, inclusive, ponto de crítica de muita gente. A rotação do elenco, a troca dos jogadores, mas ele se defendeu falando que ele está protegendo lesões. E faz sentido, porque se a gente perder um jogador no Paulista, olha o tamanho do prejuízo, cara, para os próximos campeonatos, para o início de Libertadores. Então, aqui no Palmeiras, independente desse acordo de Palmeiras e Flamengo, o Abel tem pedido os reforços justamente por isso, porque não dá para garantir que, por mais que tenha a união aí entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, que vai ter êxito nessa mudança, tá? Então, também tem os jogos do Brasileiro, quase 10 jogos do Brasileiro, né? Quase 10 jogos. Isso aí é surreal. A vantagem competitiva que algumas equipes vão ter é surreal. É só trabalhar direito, né? Fatalmente vai ser um campeonato que vai trazer um ingrediente de maior competitividade e equilíbrio por conta do calendário. De novo, né? E o Abel, entre aspas, tá? Para quem está só escutando aqui o vídeo, chora muito nesse sentido. E chora com razão. Para 3 e 10 de novembro, e aí o motivo seria mudar essas datas aí de vários jogos, inclusive jogos de Copa do Brasil e Brasileirão, e você ter menos desfalques, porque imagina, o Flamengo com pelo menos 5 jogadores aí com seleções. 5 pelo Flamengo e 5 pelo Palmeiras, né? Os dois são 5. É curioso, né? Bom, vamos seguir aqui. A gente está falando de Pulgar, Varela, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, o Pedro. O Pedro deve se chamar, né? Então, o Flamengo precisa se calçar e outros clubes também, né? Palmeiras é Richard Rios, Piquerez, Veiga, o Everton, e eu estou esquecendo de algum nome, Gomes. São 5 nomes, pelo menos, fora quem pudesse destacar. Fora quem vai se destacar, então, pelo menos 5 nomes também. Prejuízo muito grande, porque você vê o Botafogo na última temporada, fez uma campanha, essa temporada pode ser do Grêmio, né? De ser o novo Botafogo, o Grêmio, o Bahia, não dá para saber. Bragantino, talvez, não sei. Você vê pela última temporada o quanto ficou equilibrado o cenário. Ó, quem tá chegando, pessoal, pedir aí nessa estreia, seu like é fundamental, tua opinião também. Mas eu acho que isso aqui é de fundamental importância, cara. Os clubes têm que começar a se unir, mostrando força, porque o que eles têm medo é a liga. O que eles têm medo é a liga. E para ter uma organização, para ter maior dinheiro, para ter os clubes ficarem mais longe da SAF. A gente está falando de Palmeiras e Flamengo, que na live de hoje também tem um assunto mostrando para vocês o quanto eles são semelhantes na parte de clube. Mas muito semelhante. A discussão que a gente tem aqui, eles têm lá, estão em ano político também. Enfim, vamos seguir aqui. A CBF já recebeu aí um ofício dos 9 clubes que pedem essa mudança, e se a CBF acatar, ao invés de 9 rodadas sem esses jogadores, os times seriam impactados em 7 rodadas. Diminuiria em 2 rodadas. Ainda assim, é muita coisa, né? Bastante coisa. O Luiz Carlos, aí também o gerente de futebol do Flamengo, falou que esse tema está sendo tratado diretamente pelo presidente e por outros dirigentes, mas existe sim uma conversa para ter uma atenção e que os clubes tenham um prejuízo a menos. Até porque, ó, créditos aí então ao Gabriel do Paparazzo Rubro-Negro, até porque depois lá na frente ninguém quer saber as desculpas do Tite, ninguém quer saber as desculpas do Abel. Então o Abel, volto a dizer, ele tem se protegido pedindo reforço, porque é a única proteção que a gente pode ter na saída do Endrick, eventualmente se machucar um jogador, é reforço, não tem como fugir disso. E a gente não está nem falando o poder desse reforço, a qualidade desse reforço, mas tem que ter opção. Né, o Flamengo também. O Flamengo tem mais opções que o Palmeiras. A gente pode um dia organizar isso para avaliar quem teria o maior prejuízo, mas eu acho que é o Palmeiras. Eu acho que é o Palmeiras porque o elenco do Flamengo, quando você olha setor ofensivo, tem mais opções, setor defensivo também.
apresenta uma rotação maior do que o do Palmeiras. A gente pode discutir isso, mas os dois teriam prejuízos, né? E quando a gente está falando de prejuízo, é prejuízo alto, né? É prejuízo de troca de treinador, né? O Flamengo, ele é campeão nisso, né? Se o negócio acabar não andando, o Tite é trocado. No Palmeiras, é prejuízo, porque a torcida cobra, sim, as decisões do Abel. As decisões do Abel nem sempre são populares, né? Ele tem feito decisões ali de gerenciamento que poucos são reconhecidas, essas gestões, mas a gente precisa entender o porquê que elas acontecem, né? Inclusive o Abel tem usado esse Campeonato Paulista de um jeito assim, pelo menos a minha sensação, de jeito meio que de qualquer jeito, só para engolir o calendário do Paulista, para ele poder respirar nas demais competições. Deixe sua opinião aqui embaixo, se você acha que faz sentido essa união, para mim total, e tem que puxar outros grandes também, forçar publicamente essas outras equipes se juntarem, né? E lembrando, observar aquelas que não têm tanto interesse, que não tem jogador de seleção, porque essas provavelmente vão ficar mais caladas, porque elas querem essa vantagem. O futebol funciona, sempre funcionou assim, e não vai ser diferente agora. Compartilhe o vídeo se curtiu, rapaziada, deixe seu like, é importante para o crescimento do canal. Um abraço a todos vocês, te encontro na live sobre o clássico Palmeiras e Corinthians. Um abraço.